Olá, me chamo Robson Constante, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Estou aqui hoje com Marlon, que eu já conheci há um tempo atrás, quando esteve aqui no meu programa, a Luana, Sim. a nossa atual Miss Brasil Universo, né? Está indo para a Índia daqui a alguns dias representar o nosso país, representar as mulheres trans e a diversidade que aqui está, né? Muito prazer, Robson, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no teu programa para falar sobre diversidade, falar sobre os concursos de beleza e a oportunidade que eles nos dá de dar visibilidade e voz à nossa comunidade. Sim, então, mais uma vez, quero te agradecer por ter aceito esse convite, porque a gente estava falando nos bastidores agora, que eu vi no Marlon a questão do entusiasmo e a vontade e a gama de buscar algo que desejava, né? E ser o Mister Diversidade Rio Grande do Sul. E se eu não me engano, ano passado tu ficaste em segundo lugar. Sim, ano passado eu fiquei na segunda colocação do concurso, mas eu já assisto o concurso desde 2017. O concurso, eu tenho um grande apreço antes de participar de concurso, Sim. né, que eu já participei de diversos concursos, mas antes eu já sonhava em ser o Mister Diversidade Rio Grande do Sul. Antes mesmo de saber sobre diversidade. Em 2017 eu assistia com a minha mãe e as longas, extensas lives que o concurso fazia para eleger os representantes do seu município, para eleger o representante do estado, aonde levaria o nome do município, o nome do seu estado, o nome das vivências da comunidade LGBT para todos os 4 cantos do estado do Rio Grande do Sul. Aí em 2019 eu tive a oportunidade, que eu representei o município de Parobé, né? Eu representei o município de Parobé e fiquei na 7ª colocação do concurso, muito grato pela oportunidade de estar lá, de vivenciar este concurso, de estar com pessoas e conectar conhecimento. Porque eu acredito que se conectar com as pessoas e entender as vivências delas é o que nos fortalece para os dias de amanhã. Aí, em 2020, eu retornei ao concurso novamente, né? E aí eu tive a colocação de ficar em 4º lugar no concurso. E aí, no outro ano, eu retorno novamente, muito feliz e contente com a oportunidade de estar retornando à cidade de Cruz Alta, que nos acolhe muito bem todos os anos. E aí eu fiquei na 2ª colocação como vice-mister Diversidade Rio Grande do Sul e levando pela primeira vez na história uma intérprete de Libras para que todos tivessem o acompanhamento e a acessibilidade que a gente tanto fala. Quando a gente fala sobre diversidade, a gente precisa falar sobre acessibilidade, inclusão e incluir de fato as diversidades que hoje engloba a nossa humanidade, a nossa sociedade em geral. Que eu acho que falta às vezes, né? A questão E da empatia. e este ano também, né? Este ano eu me preparei muito, com muito foco, com muita persistência, estudei muito mais, fui em busca de outros conhecimentos que eu ainda não tinha para levar o meu melhor, para representar a minha cidade, que eu representei o município de Sapiranga, na cidade o qual eu ainda moro, né? Atualmente moro, nasci, cresci e vivo hoje no meu município, que tenho um grande apreço por ele. E o município me abraçou muito para que eu pudesse ir ao certame estadual. E hoje sou o Mister Diversidade Rio Grande do Sul, levando aí comigo a representatividade de falar sobre diversidade, né? Sim. Levei novamente uma intérprete de Libras também na minha apresentação, né? Quando eu falei com os jurados na entrevista, tinha uma intérprete de Libras ali, tendo a acessibilidade para as pessoas surdas que me acompanham, né? Eu tenho um grande público de pessoas surdas. Eu sei um pouco de Libras, estou estudando porque eu acredito que a mudança do mundo começa por nós. Então, eu tenho trabalhado isso para que a mudança aconteça, para que as pessoas que se conectam a mim possam ter essa grande expansão, né? Tem alguns amigos meus também que já estão em movimento de Libras, aprendendo Libras, porque eu venho falando muito, debatendo nessa tecla sobre Libras, porque é importante. E quando é importante, a gente precisa semear bons frutos, para que esses frutos, eles vejam e sejam colhidos ainda mais lá na frente, né? Sim. Sim, e eu assisti o programa onde tu foi coroado. É esse termo? Não sei se é esse termo. Eu fui, né, porque empossado. Empossado, porque tem essa questão, e daí tu falando a questão de assistir com a mãe os programas de Miss. E a questão do Mister também veio depois, né? Bem depois, ou não? Não, o concurso já acontecia Miss, Mister, Miss Trans e Top Drag. Ele sempre foi nessa linhagem. Aí eu sempre assisti os concursos de beleza com a minha mãe, né? Que hoje não existe, não tem, né, mais minha mãe, mas que sempre foi a minha grande incentivadora. Então, a minha emoção foi muito grande de poder conquistar esse título e saber que aquilo que a gente sonhou em 2017 aconteceu agora no ano de 2023. E eu acho que isso se refletiu, né, no momento
momento, né? Muita emoção. Porque a gente não se conhece, a gente se conheceu quando tu veio aqui acompanhando a Luana. E eu vi a tua empolgação, porque talvez, como é que eu posso explicar? Eu vi que era uma coisa que tu queria muito, né? Porque tem coisas na minha vida pessoal também que eu tive que batalhar muito para conseguir. E eu acho que o sabor da vitória, eu acho que vem com isso. Porque às vezes a gente não consegue de imediato alguma coisa. E a gente às vezes precisa reconhecer que às vezes a gente não está preparado ou que falta alguma coisa. E a gente vai buscando, né? A persistência de buscar. A persistência. Porque eu vejo que às vezes falta isso. Mas é isso que tu tem falado, né? A questão de persistência, a questão de empatia, do cuidado com o outro, de saber não deu pra mim, agora não vou desistir dos meus sonhos, falta alguma coisa, vou me preparar. Eu acho que isso é muito bacana de ver a questão do Marlon enquanto pessoa. Eu acredito que como pessoa, como profissional... Eu vou te dizer que uns dias antes de eu ir pro certame, né, estadual, aconteceu uma grande repercussão na minha cidade que as mulheres trans sofreram, né? Elas foram vítimas de transfobia pelo vereador do nosso município, onde o qual a gente já manifestou as nossas notas de repúdio, a gente já está, né, no poder público, no judiciário também, para que esse vereador seja cassado, para que esse vereador tenha a devida punição, para ele associar as mulheres trans como homens ainda. Em pleno século XXI, um representante do povo que é eleito na Casa do Povo dizer que mulheres trans são homens. Mulheres que já têm retificação, e mesmo se não tivesse retificação de nome, mas que tivesse a empatia. E eu, enquanto representante da diversidade do meu município, e hoje representante do Estado, eu tenho esse carinho e afeto pelas mulheres trans de saber que elas não buscam aceitação, mas sim acolhimento. Elas buscam esse acolhimento que, lá atrás, quando elas se descobrem mulheres trans, quando elas se identificam, porque elas não se descobrem, né? Elas se reconhecem como mulheres trans, elas já são marginalizadas e jogadas para margens do preconceito, da vulnerabilidade, que a gente sabe aí, as grandes estatísticas das mulheres trans no nosso país. Então, hoje eu busco acolher essas mulheres, porque transmitir isso é ter um cuidado sobre humanidade, né? E aí o concurso só veio agregar, porque o concurso era um grande sonho meu, né? De persistir, de não desistir dos meus sonhos, mas vinha um propósito. E tem uma causa de trabalhar, por trás. Tem uma de trabalhar incansavelmente. Isso, tem uma causa por trás dessa tua faixa, ou à frente dessa tua faixa, em prol dos outros. Das pessoas, eu acredito. Sim. Eu acredito das pessoas. Eu até vim com a blusa que eu usei na entrevista, que foi a Pai de Sapranga que fez, né? E aqui eles falam diversos temas sobre amor, sobre inclusão, sobre a acessibilidade das pessoas, sobre esse gesto de carinho de estender as mãos. A gente não precisa ser um LGBT para estender as mãos, a gente não precisa ser uma pessoa autista para estender as mãos, a gente precisa ser seres humanos capazes de transformar a vida das outras pessoas. Exatamente isso, né? Para ver como as coisas casam, né? Porque no programa que a gente iniciou em dezembro, que a gente está fechando, eu trouxe a Laura, de 34 anos, que ela se descobriu, buscou informação por questões de família militar, toda uma questão que a gente sabe da nossa sociedade preconceituosa, e ela se descobriu uma mulher trans agora, em agosto. Se reconheceu, né? Se descobriu, ela não se descobriu, ela somente se reconheceu, se olhou no espelho e se autoafirmou como uma mulher trans, porque muitas mulheres trans não se reconhecem antes pelo preconceito, pela margem de vulnerabilidade, que a gente já vê índices grandes aí, né? Somos há 14 anos o país que mais mata a população LGBT, e os índices aí são de mulheres trans alarmantes, né? Sim, e a mulher trans, ela sofre muito mais preconceito do que talvez o homem trans, né? Mas eu acredito também que o homem trans é invisibilizado, por isso que muitas vezes eles são esquecidos como as mulheres lésbicas também. Tu não pensa assim também? Que muitas vezes as mulheres trans, sim, sofrem muito preconceito, né? Porque elas não têm, às vezes, muita grande passibilidade, mas os homens trans são silenciados e esquecidos muitas vezes, até mesmo pela nossa própria comunidade. Sim, eu digo isso pela questão, às vezes, da fisionomia, porque dependendo do momento que está de transição, o preconceito às vezes é maior. Porque, com certeza. Porque a mulher que nasceu biologicamente, né, com um órgão feminino, ela começa o processo de transição, ela já consegue ter barba, a feição vai mais rápida. A Laura, ela veio de Porto Alegre, ela não veio vestida
como ela gostaria ainda. Porque ela tá nesse processo de apenas 3 meses. Ela começou a questão hormonal agora. E ela achou... E muitas vezes é por causa do medo. Do medo. De Porto Alegre até Novo Hamburgo, o que eu vou passar até aqui? É o mesmo medo da incerteza de nós, LGBTs, que não temos uma passibilidade de uma fisionomia muito masculina, de ir no supermercado, de ir na padaria, de sofrer esse preconceito até chegar, ou até mesmo no local, né? Sim. E há o preconceito do gay, quando é mais afeminado. Com né? certeza. A sociedade às vezes, não, mas tu ou é gay, mas tu não tem muitos traços. Como se isso fosse uma qualidade, como se estivesse elogiando a pessoa, né? As pessoas às vezes querem associar isso como um elogio, e não é um elogio. Sim. Isso às vezes nos dói, porque muitos gays que têm passibilidade, eles não lutam por a causa. Eles lutam pela sua passibilidade, e hoje a gente está aqui, não. A gente está falando sobre diversidade, sobre diversas pessoas. E eu falei uma fala que muita gente está usando agora, né, depois que eu usei na própria entrevista, de que diversidade estamos falando. De que corpos estamos falando? De que diversidade? Da diversidade heteronormativa, da diversidade padrão, que tem a passibilidade, ou de toda a diversidade? Da trans que ainda possui barba, mas que se reconhece uma mulher trans? Ou de um homem, né, um homem trans que ainda tem esses jeitos femininos, mas que está buscando a transição segura? Ou os meninos POCs afeminados que querem ser realmente só quem eles são, mas tem que segurar os trejeitos porque a sociedade não deixa? A escola... E até que ponto a gente chegou, né? De ter que esconder quem somos para sobreviver em uma sociedade, né? E a escola é um grande pilar que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha esse avanço. Mas a gente precisa começar dentro de casa. A escola tem um papel fundamental. Eu sei que a escola tem um papel fundamental que forma cidadãos. Mas o preconceito só começa a ser quebrado quando a gente trabalha dentro de casa. E eu sou a prova disso. As minhas sobrinhas, que são pequenas, eu sempre ensinei sobre respeitar as pessoas. Então, amigas minhas trans vão na minha casa, amigos meus trans vão na minha casa, pessoas não binárias vão na minha casa, pessoas lésbicas, e as minhas sobrinhas e meus sobrinhos reconhecem essas pessoas e respeitam como elas são. Então, o preconceito, ele acontece dentro de casa, e a gente precisa acabar com esse preconceito dentro de casa. A gente precisa ensinar as pessoas. As crianças a gente precisa ensinar, e os adultos a gente precisa reensinar, porque eles sabem o que é errado, mas eles precisam ver para que eles tenham oportunidade de reconhecer que eles estão errados. Sim. Mas é complexo isso, né? É Porque muito complexo, porque eu venho, muito, realmente. porque eu venho da educação e eu vejo, né, que também a escola, o professor tem um papel fundamental, mas às vezes, por vezes, os professores são preconceituosos. Com certeza. Os pais são preconceituosos com o filho quando ele está se descobrindo. Porque eu já escutei relatos de um menino, por ele ser gay, a madrasta dele não deixava ele encostar numa vassoura para fazer serviço doméstico. Ele tinha que aprender a ser homem. Que triste, né? Lamentável. E ainda o em pleno mesmo século menino, XXI. o mais triste foi que ele me disse: o meu pai me obriga a ficar de joelho todas as noites rezando 1 hora pedindo perdão pela pessoa que ele acredita que eu estou cometendo um pecado. E ele me disse ainda, para cortar o meu coração naquele dia, ele disse: e a única pessoa que eu conversava dentro de casa morreu. E eu me assustei. O meu gato, o vizinho envenenou. E eu pensei, ele tinha esse gato como pessoa. Eu me coloquei no lugar dele. Era a única pessoa que o escutava. E aí, Que seres humanos somos nós de pensar. e o triste, né? Porque a gente busca esse acolhimento. Porque eu sempre conversei já há muito tempo antes falando sobre isso. Quando a gente se reconhece quem somos, a gente quer contar pra família. Que sempre disse que seria a nossa base de tudo. Porque a gente sempre ouve que os nossos melhores amigos são os nossos pais. Só que quando a gente chega pra contar aquilo que mexe com as nossas vivências, as nossas dores, muitas vezes é a família que nos rejeita. Tu falou sobre pessoas, sobre a rede, né, de religião. Eu venho de uma família evangélica, da Deus e Amor, que é uma das mais rigorosas ainda, que continua. E a minha família sempre me aceitou muito bem. Me abraçaram muito bem, a minha mãe, meu pai, os meus irmãos, as pessoas que eram da igreja também, sempre me reconheceram como pessoa. Nunca me julgaram, me criticaram ou apontaram quando eu ia na igreja. Mas sim me abraçaram, porque sabiam que o mundo já é cruel. Então eu acredito que são pessoas. A
gente não pode denegrir somente as religiões, porque não é a religião, Não, são as é pessoas que pessoas. englobam a religião. A gente não pode falar sobre todos os políticos, porque não é sobre todos os políticos ou o partidário, é sobre as pessoas políticas que fazem parte daquele partido. Não são as pessoas que são em toda a sociedade heterossexual, são as pessoas que são heterossexuais que são preconceituosas. A gente LGBT tem esse costume de englobar as pessoas em um todo. E se englobasse a gente também como pessoas que fossem ruins, todos os LGBTs fossem ruins. Porque também somos LGBTs e somos seres humanos, e a gente também não tem só o lado bom. Nenhuma pessoa é 100% boa todos os dias. A gente também comete falhas, também comete erros. Será que a gente gostaria também se fosse jogado todos os erros, todas as nossas imperfeições? Então a gente tem que parar pra pensar muitas vezes. Claro que preconceito é preconceito, mas as nossas imperfeições, será que a gente gostaria que jogasse também? Sim. É complicado isso, né? Porque a gente vê que a sociedade é preconceituosa. Quando tu falou, lamentável. eu gosto muito de quando eu faço as minhas palestras em empresas, algumas empresas, eu digo, o preconceito ele está em todas as esferas. Com certeza. E daí eu tenho uma frase que eu gosto de finalizar as palestras e dizer: as mulheres não voltarão a pilotar fogão, a não ser que elas queiram. Os negros não voltarão para senzalas. E os gays não voltarão para os armários. Temos que aceitem, né? A sociedade está em evolução. Está num processo. Eu acredito que É longo. eventos como paradas, como seminários, como palestras em empresas, fomentam a gente entender sobre diversidade, sobre as pessoas em um todo. E hoje esse canal de vínculo de comunicação também é muito importante, porque é onde chega dentro da casa dos lares das pessoas e traz a informação. A informação é a base de tudo. É onde a gente vai desconstruir as fake news muitas das vezes, porque sempre fomos marginalizados como pessoas soropositivas porque a gente era LGBT. Logo no início as vacinas também eram. As doenças sempre que surgem é sempre os LGBTs que trazem, porque é relação entre homem e homem. Mas não. E a gente consegue desconstruir isso através da informação. Eu sempre friso que a informação salvará muitas vidas e as nossas vidas dependem das informações. Então hoje a faixa me proporciona isso, a levar a informação ao centro de debate para as pessoas. Informação correta, ética e com respeito Com certeza. à diversidade. Porque é exatamente isso, né? Porque eu, às vezes, falo com alunos, com as pessoas, porque, como é que eu posso dizer? A gente elegeu um presidente que era totalmente homofóbico, xenofóbico, racista. Uma das pessoas que eu vejo como ser humano de pior espécie. Mas quem elegeu essas pessoas? Foi Realmente, o povo. eu tive recentemente não, ano passado em uma palestra, e aí um palestrante falou num seminário, e ele disse pra mim e pra todos que estavam lá, quem elege os representantes? E a gente ficou, né? Nós. Quantos LGBTs tem dentro hoje do poder do teu município? Aí poucas pessoas levantaram a mão, eu não levantei porque não tem, né? Aí quantas pessoas no governo do estado? Poucas pessoas. E no governo federal? Quantas mulheres, quantas pessoas pretas estão lá? Sim. É lamentável ver que hoje somos vistos como minorias, mas somos uma grande maioria, que não se vimos nos poderes e nos cargos. Por quê? Porque muitos LGBTs não votam em LGBTs, porque, não vou votar no gay, não vou votar na lésbica, porque, ele vai se achar quando ele estiver no poder. Não vou votar na pessoa que vai falar sobre religião, né, sobre as religiões afro, porque ele vai querer se vangloriar lá, porque a casa dele vai ser mais vista do que a minha. Não, gente, a gente precisa votar nas mulheres, votar em pessoas de terreiro, sim, votar em pessoas pretas, votar em LGBTs, porque, sim, eles vão dar visibilidade e voz às nossas causas, que são invisibilizadas e silenciadas por pessoas que não conhecem as nossas dores, não conhecem as nossas vivências. Sim. É isso que eu falo para os alunos, eu digo, nós somos o país que temos maioria de eleitoras mulheres, se eu não me engano 53, 54, a gente ainda elege só homens héteros, brancos, mulheres que estão no cargos políticos é em torno de 4, um percentual, menos de 5%. Homens não vão mudar o Brasil de forma urgente
E a gente precisa mudar e pensar que precisamos de mais mulheres em cargos políticos, mais índios, mais negros, mais pessoas trans, mais de todas as outras siglas. Porque, infelizmente, o mundo precisa ser empático e a gente precisa dar lugar de fala e ter pessoas que sintam na pele a sua realidade para se criar políticas públicas e dar visibilidade. Com certeza. Porque- Eu vejo que hoje Porque a gente poucas precisa, pessoas, né? Uhum. a gente precisa, a gente necessita, mas poucas pessoas também colocam seus nomes à disposição para fazer a mudança. Ou muitas pessoas fazem, colocam seu nome à disposição e muitas vezes são silenciadas. Ah, tipo, ai, não, vamos esperar mais um pouco, né? Ainda tu não vai conseguir angariar vários votos. Mas muitas pessoas também votam, ai, porque aquele lá é bonito, aquele vereador é bonito, vou votar naquele vereador porque ele é bonito. Sim. E nem sabe as propostas. A gente vinha falando no carro antes sobre ano que vem, ano eleitoral. Oportunidade nossa, LGBTs, de fazer a mudança. Oportunidade de nós, mulheres, fazer a mudança. Porque quando eu falo nós, mulheres, eu falo em toda a diversidade, porque as mulheres englobam a nossa diversidade, que é, né, vítimas, né, do feminicídio, né, do homicídio, tantas vezes silenciadas porque não tem esse espaço de voz, de fala, né? E eu represento toda essa diversidade, eu represento as mulheres, eu represento esse englobamento todo, vítima desses preconceitos machistas e que somos vulneráveis a toda a violência física e verbal e psicológica que acarreta o nosso país. Porque a cada 8 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. E que é lamentável, que dor, né? Sentir, né? Saber que a gente vem de mulheres e as mulheres que E eu já escutei isso nos de- transmitem, né? Que nos criam para o mundo, são vítimas brutalmente, né? De seus parceiros, né? E eu escutei isso de um aluno, né? Quando eu trouxe algumas questões adolescentes, eu disse: nós somos o país que mais mata o público LGBTQIA+, nós somos o país que mais mata mulheres e nós somos um dos países que mais violenta e abusa de menores. A cada 6 horas uma criança é vítima de abuso. E desses 10 abusos, 9 são pessoas que ela conhece. Os pais de vocês dizem: não converse com estranho na rua, não aceitem nada. Mas os casos de abuso acontecem com pessoas da próximas. casa. E quem é que faz isso? Homens. Daí o menino se levantou: eu não preciso me preocupar. Daí eu disse: se tu veio de uma chocadeira, tu não tem mãe, tu não tem irmã, tu não tem avó, tu não tem tia. Daí ele ficou pensando. E isso é um pouco do reflexo, né, da nossa cidade. E é exatamente isso. A gente elegeu um presidente que disse que uma mulher merecia ser estuprada. Então há pessoas que apoiam, que compactuam com sim. isso, sabe? E o mais triste ainda, sabe? E essa questão de diversidade quando eu tenho alunas que às vezes eu pergunto: o que tu quer ser quando crescer? Jogadora de futebol. Eu digo: bah, que bacana. E eu digo: quem é teu ídolo? Neymar. Eu disse: cadê a Marta? Cadê as jogadoras femininas? Não conheço. Elas Aí não reconhecem, por quê? Porque são invisibilizadas novamente pelas mídias, são exatamente. invisibilizadas pela sociedade, porque é muito mais fácil lotar um campo de futebol onde diversos homens vão jogar do que lotar um campo de futebol onde mulheres vão mostrar também o seu esporte. E daí que eu digo, é por isso que hoje nós estamos no Brasil, apenas em 2023 foi criada uma lei que as empresas precisam, a questão de equidade salarial, homens e mulheres ocupando o mesmo cargo, elas devem receber o mesmo salário. E essa geração, às vezes, parece que não tem esse conhecimento, ou a mídia, por ser toda essa questão estrutural, machista, não se comenta e não se perpetua, né? Porque... Eles se for para- invisibilizam, né? Porque quando eu digo para as meninas, vocês apoiam o Neymar, mas se vocês vão conhecer quem é a Marta que ganhou, não é nem por questões por ser mulher, mas por questões de título, por questões de... Ganhou muito mais título do que o nosso Pelé, do que o Neymar. E vocês buscando uma trajetória dentro de um mercado totalmente machista, vocês precisam reconhecer, por favor, usem mais o Google, usem mais as pesquisas, busquem se informar, porque é só aí que a gente consegue mudar a Eu sociedade. acredito que a gente tem uma arma muito poderosa em nossas mãos, que é as redes sociais, que é o celular, onde está todas as informações. Nós usamos muitas vezes incorretamente. Exato. Não buscamos o conhecimento que é de agregar conhecimento. Buscamos para rodar tela e muitas vezes aparece. O famoso Neymar lá fazendo dancinha, que é foi onde viralizou ele, né? Onde todo mundo conheceu o menino prodígio, né? Do Santos, aonde faria a diferença, né? O meu irmão também é grande fã do Neymar, né? Mas eu fico pensando, quantas pessoas
a gente se torna referência, né? Eu tava conversando com um menino que agora dia 19 vai ter uma parada em Canoas. E ele falou assim, eu sempre fui teu fã. Desde 2019 eu assisto tu concorrendo nos concursos e eu sempre quis que tu ganhasse diversidade. E quando tu ganhou, eu fiquei até o último momento torcendo pra ti. Porque eu sabia que esse ano seria o ano que tu ia vencer. Aí eu fui ser jurado aqui em Novo Hamburgo mesmo, na FENAC, agora no show de drag. E uma drag também falou meio assim, eu te conheço. Eu falei, mas da onde? Ela falou assim, das redes sociais. E o meu sonho era te conhecer pessoalmente. E quando eu soube que tu seria jurado, eu queria muito que tu conversasse comigo. Porque eu sonhei muito com o título que tu ia ganhar. Então, ser reconhecido pelas pessoas, pelo trabalho que tu faz, te torna uma pessoa que fica pensando assim, que bacana, Sim. que eu pude contribuir. Então, as pessoas hoje têm uma grande arma nas mãos, mas não usam de forma devida, né? Sim. Marlon, o nosso programa é extremamente curto. Sim. Já estamos indo para o final, teremos aí um bate-papo para vários episódios, Com mas a gente certeza. precisa encerrar. E eu queria deixar um espacinho aí para tu falar com os nossos telespectadores. Então, um recado final. Pessoal, eu sou Marlon Rodrigues, Mr. Diversidade Rio Grande do Sul. E hoje, se eu pudesse dar um conselho para vocês, é nunca desistam dos seus sonhos. Eu tentei 4 vezes a oportunidade de ser o Mr. Diversidade Rio Grande do Sul. E na 4ª vez, eu me sagrei o Mr. Diversidade Rio Grande do Sul. Mas eu sempre tive um trabalho muito árduo de não deixar que as pessoas diminuíssem os meus sonhos. Porque não era somente o meu sonho, era unido de propósito, de transformar as vidas das pessoas. Que vocês espalhem amor, espalhem esperança, espalhem luz. Porque precisamos de pessoas que transmitam a humanidade, a acessibilidade, a inclusão de fato. Porque só assim vamos conseguir diminuir esses grandes índices que o nosso país é. O nosso país é o país que mais mata pessoas do que uma própria guerra. Mas está em nossas mãos de fazer a mudança. Então, Marlon, te agradeço a tua presença. Eu que fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui no teu E programa. é um encerramento de ciclo, porque é o nosso último programa. Então, de dezembro, 27 de dezembro, estamos encerrando a 2ª temporada. Eu acabei, acho que, te conhecendo no meu primeiro episódio da 2ª temporada. E teu programa vai vir logo após o da Pamela, que também trabalhou essa questão de acessibilidade, de Coisa inclusão. boa. Então, eu enxergo que nada é por acaso. Ela continua aqui nos bastidores. Então, há algo que diz que não estamos aqui nesse mundo por acaso. Com certeza. Te desejo todo o sucesso do mundo Muito aí obrigado. Desejo um Porque vai ter 2024 repleto de coisas boas pra ti e que tu aí Pra nós. consiga fazer muito mais sucesso e levar a informação que principalmente a gente precisa nesses dias de hoje, informações corretas pra combater as fake news, né? Então, te desejo sucesso, parabéns, aproveite muito teu título. Muito obrigado. E com certeza estaremos muito bem representados no concurso nacional, né? Sim. Então, esse então foi mais um programa, Diversidade Sem Tabu, o nosso último da temporada. Até logo, nos vemos em 2024. Tchau.